Fala clã, e aí tudo bem com vocês? Eu sou Helder Queiroz, estou no canal para mais um vídeo para falarmos sobre as finanças. No vídeo será pautado em investimento de pequeno valor. Falando com meus alunos em sala de aula, eles me questionam muito se não há como investir pouco. Professor, eu sou jovem aprendiz, só sobra R$ 50, R$ 40, pouco. E com isso eu acho que não dá para investir, mas dá sim. Como eu falo para eles, vou passar também aqui investimentos que podem ser feitos com um valor pequeno, no valor de R$ 10, e os que eu vou mostrar aqui abaixo de R$ 10. Então, vou mostrar uma forma de você investir mesmo tendo pouco dinheiro para fazer os aportes. O melhor seria ter mais aporte, mas você começando com pouco, isso vai gerar a bola de neve e no futuro isso vai se tornar muito, dependendo do prazo que você coloca. Como meus alunos, que são jovem aprendiz, que têm idade, que podem iniciar, né, com 14 anos até 24 anos, lá onde eu atuo de 18 a 24 anos. Então, quanto mais cedo começar com o que você tem, a bola de neve, o tempo vai ajudar cada vez mais. Então, fica comigo no vídeo e vê alguns investimentos, alguns ativos que a gente pode comprar com pouco valor. Simbora, clã! Acredito que esse é um mito ou algo que fica no inconsciente de pensarmos que o investimento só pode ser feito em grandes quantias, que eu preciso de muito para iniciar um investimento. Mas isso não é uma verdade. Hoje, com o digital, a gente com pouco dinheiro, em pouco tempo, a gente consegue adquirir um ativo e ficar com esse ativo para o futuro, aonde ele vai se valorizando. Quem nunca ouviu falar de alguém que comprou um Bitcoin ou recebeu um pagamento em Bitcoin lá em 2010 e deixou lá, e hoje em dia, o que é que vale um Bitcoin? Então é basicamente isso também nas ações. Claro que o Bitcoin é muito mais especulativo, mas você se torna sócio de uma empresa, você recebe um dividendo de um fundo imobiliário, e quando você faz isso, quando você não tem o dinheiro para comprar um imóvel, para importar muito, tem como você comprar frações, o que é possível para você nesse momento. Isso vai lhe auxiliar a construir seu patrimônio de degrau em degrau. Então é basicamente isso que acontece com o investimento de baixo valor. Ele pode ser feito sim. Claro que o ótimo, que o melhor cenário seria um aporte robusto, mas tem pessoas que não conseguem fazer isso, pelo menos no momento atual. Mas não há momento mais perfeito do que o agora para você iniciar, para você começar. Então, o momento é hoje. Com o que você tem, inicie. Então, vou mostrar a vocês aqui alguns investimentos com pouco valor. Abaixo de R$ 10, eu posso me tornar sócio de uma empresa e assim ficar comprando mais, fazendo mais aportes e assim gerar no futuro, quem sabe, a sua renda passiva, onde você não vai se preocupar tanto com seus gastos quando você se aposentar ou quando você tiver algo que precise ser comprado com esse dinheiro que vai render para você. Então vamos lá, vou mostrar aqui dentro do Investidor 10 algumas opções que nós temos. Algumas que eu selecionei, que eu acho que são boas, como um início para vocês. Claro, cada um deve fazer a sua avaliação do seu investimento. Isso daqui não é basicamente algo certo de você investir e essa empresa prosperar, mas basicamente é uma avaliação momentânea que a gente faz acerca desse ativo e no momento são bons ativos para se investir. Então, observa aí. Já vou iniciar com algo que é muito aplicado, que é aquele princípio dos fundos imobiliários base 10, que custam R$ 10 em média. E não poderia deixar de falar do MXRF11. Ele é o fundo de papel, ou até de todos os fundos na bolsa, que tem mais cotistas, que tem mais pessoas que investem nele. Ele é um fundo de base 10, porque ele custa menos de R$ 10. Então, para adquirir uma cota desse fundo, você vai desembolsar menos de R$ 10. Atualmente, R$ 9,69.
1,6, como vocês podem ver aí na imagem. E ele paga dividendos. Ele vai pagando mensalmente um retorno a quem é o cotista da empresa. Se eu tenho uma cota, ele vai pagar ali 1% desse valor. Ou seja, se eu tenho R$9, ele vai pagar 9 centavos. É pouco, claro. Mas se você tiver duas cotas, ele vai pagar 18. E assim por diante. Então, quanto mais você for adquirindo, sobrou R$10 no mês, você investiu, comprou, ele vai rendendo mais. Sobrou 20, compre mais. E assim por diante. Então, ele vai gerando essa riqueza para você no futuro. Aqui vem mostrando, nesses gráficos, aqui é o código, onde você coloca para achar esse fundo. E aqui você vê, né, a evolução dele, ele também tem uma variação, ele vem crescendo, né, 15%, no último ano já chegou a 8% e assim por diante. Você pode ver, positivo, ele é um fundo de papel, ou seja, ele empresta dinheiro através de papel. Uma empresa que quer investir em um setor imobiliário, fala com o fundo empresta o dinheiro para ele financiar esse negócio. Normalmente que é o CRI, né, e o CRA. O CRI, ele é um certificado de recebível imobiliário, e o CRA é um certificado de recebível do agronegócio. Então, basicamente, aqui ele é um CRI, onde ele investe, tem uma taxa de administração. Aqui o patrimônio, é muito bom, 4 bilhões de reais. Também ele está um pouquinho acima do preço mais nada distoante do seu valor patrimonial, paga dividendo, né, em torno de 1% ao mês, que o último rendimento foi 10%, valor patrimonial por cota. Você vê aqui ó, que ele está bem ligado, até em momentos ele superou o CDI, que é a taxa de juros do mercado, né, que atualmente está em 14% ao ano. Então teve momentos que ele superou essa rentabilidade. E aqui mostra um pouco sobre ele também, olha, constante, pagando, em 5 anos 11, em média. E também você consegue ver os últimos, ó, 10 centavos, que fala um pouco sobre ele, a composição, aqui é o CRI, shopping, e assim por diante, açaí. Então ele empresta esse dinheiro para financiar os negócios imobiliários dessas empresas. E aqui tem os informes. Eu não vou adentrar muito, mas só dando a opção, mostrando a você que você pode investir aqui no fundo de papel do MXRF11 com menos de R$10. Outro que nós temos é o Gari 11. Ele também é de base 10. Atualmente ele está custando 8,19. Ele paga também normalmente 1% ao mês. Ele está com um desconto em torno de 10% do seu valor patrimonial, do preço que ele está atualmente na bolsa. Ele teve bastante oscilação porque ele é um fundo de tijolo. Ele tem imóveis onde são locados, são alugados, e as empresas pagam a ele mensalmente esse aluguel e os cotistas recebem desse valor que é pago pelos seus locatários. Então, basicamente, ele oscilou muito porque esses fundos de tijolos, atualmente, com as taxas de juros, ele vem sofrendo um pouco mais. Os de papel, eles vamos dizer, se beneficiam das taxas de juros mais altas, porque é atrelado, né, ao IPCA, ao CDI, os contratos que são feitos, mas o de tijolo, normalmente, por causa dessa especulação e os juros altos, diminui o consumo e, normalmente, as empresas muitas vezes até fecham estabelecimentos e assim por diante. Então, basicamente, ele é um fundo de tijolo, também aqui tem, falando um pouco, ele não tem nenhuma vacância, ou seja, todos os imóveis estão alugados, ele tem essa taxa de administração, também aqui acima de 2 bilhões, o seu patrimônio. Aqui, já em relação ao CDI, você pode ver que o CDI superou, né, na maioria das vezes, né? Não teve nenhum momento realmente que o Gari ultrapassou, mas atualmente está pagando 12, chegando aqui embaixo para mostrar a vocês. Aqui é 12, a média dos 5 anos, 10. E aqui o que ele vem pagando, 1%, normalmente, né, dos 8, ele está custando, ele paga 8 centavos e 3. E aqui mostra um pouco do portfólio que ele tem, deixa eu passar mais aqui para baixo. Também uma coisa interessante, eu gosto de investir em fundos de tijolo que tem mais de 10 imóveis. E aqui ele tem 33, se não me engano. Então ele supera bastante em várias regiões esses imóveis, onde tem essa renda dele é gerado através desses aluguéis.
Então, também um bom fundo para você investir com menos de R$10. Com R$8 você se torna um cotista desse fundo imobiliário de tijolo. E para completar essa parte dos fundos, eu falei sobre um fundo de papel, um de tijolo e um do agro, o Rura 11. Ele também está custando abaixo de R$10. O dividendo dele está grande, né? Mas você não se pega apenas no dividendo. O do agronegócio ele tem um risco maior por conta das intempéries do tempo, tempestades, chuvas, secas. Isso pode gerar mais calotes se a atividade do agro estiver em baixa. Basicamente, ele também presta dinheiro para financiar, que é o CRA, para o agronegócio, né? O certificado recebível do agronegócio. Ele também está com desconto, que já é em torno de 20% em relação ao seu patrimônio, seu valor. A liquidez também aqui em milhões, tá bom? Ele teve uma variação positiva, você vê nos 12, né? Atualmente ele caiu um pouquinho, em que ele fala, ó, títulos e valores imobiliários, outros fundos, também ele tem a taxa de administração, R$1 bilhão, seu patrimônio, as cotas emitidas. Baixar um pouco aqui, ó, você pode ver também em relação ao CDI. E aqui nós temos também pagamento de 5 anos, 12,43. Ele vem pagando 11, 12 centavos por mês, por cota no caso, e aqui os CRA, onde ele tem a operação de crédito, máquinas agrícolas, grãos, pecuária, frigorífico, algodão, então vários setores também que diversificam bastante a carteira. Ele não atua só em um segmento do agro, não só na pecuária, não só na parte do frigorífico, não só no algodão e grãos, não só no café. Então, ele também diversifica bastante a sua aplicação. Então, se, por exemplo, tiver alguma coisa lá no gado, uma gripe bovina, algo do tipo, uma doença, impactar as vendas para fora, por exemplo, dessa proteína, ele investe em outra parte, do algodão, do grão, do café, que essas empresas que pegaram esse dinheiro não vão dar calote, basicamente, ou não vão renegociar para pagar depois. Então, é basicamente isso também, diversificação, que chama a atenção nesse fundo. Lá nos relatórios você pode apurar mais, ele é do Itaú, também de uma instituição bem sólida. Então, basicamente, aqui outra opção para você abaixo dos R$10, o Rura 11. Então, a gente falou dos fundos imobiliários e entrar agora em duas empresas que eu tenho na minha carteira, essas duas, e também abaixo dos R$10 no seu valor da ação. A primeira, que eu já tinha falado em algumas vezes, que é a Unifique, né, a FIC 3, que ele é uma empresa de telecomunicação, de tecnologia, onde ele atua na região sul, com internet, com telefonia e esses serviços tecnológicos. Aqui o patrimônio dela, você pode ver o P sobre o VP, está acima, né, mas eu acho que é uma boa a empresa. Eu comprei ela a R$3, ela chegou aqui a custar R$7,35. Eu vendi metade delas, tem até um vídeo falando sobre isso, mas ainda acho que é um bom investimento a ser feito também para o seu valor, abaixo dos R$10. Dividendo muito bom da empresa, PL também, mostrar aqui na questão fundamental da empresa, uma margem líquida muito boa, um ROI também acima de 15%, muito bom da empresa. Nós temos também a dívida dela, você vê que não chega a mais de 1, ela paga, né, com o seu patrimônio, ela consegue pagar a sua dívida, e a liquidez corrente também, ela consegue pagar os seus compromissos de forma imediata. Ela tem dinheiro, ela tem capital para fazer isso. E aqui nós vemos as outras questões relacionadas também ao dividendo. Estava 6, veio para 17 e agora está em 15, uma média de 7,45, né, pegando esses anos aqui. Né? E os últimos pagamentos que nós tivemos, e, ó, a data 24/7, o pagamento vai sair dia 5/8, né? Agora no mês de agosto. Aqui nós temos também, ó, o lucro da empresa crescente, temos também aqui do CDI, né? O CDI também superou, que fala um pouco sobre a empresa, a história, em Bolsa da Catarina, bom provedor de acesso, e assim por diante, foi crescendo a empresa e hoje ela tem bastante serviço no seu portfólio. Mais indicadores, aqui, né, atua no Brasil,
internet, televisão, mídia, telefonia fixa, demais serviços e o total do trimestre. A receita também, ó, você vê que é crescente. Então, para mim, é uma boa empresa para se investir e também pelo seu preço. Para quem não tem dinheiro para comprar ações mais caras, né, em torno de 40, 50, você tem uma ação que quer ter mais, vamos dizer, no seu portfólio. E aqui há o Banco de Minas Gerais, o BMG. Também aqui 5,31, abaixo dos R$ 10. Um PL de 5 bom, também um desconto, aqui em torno de 30%, e um dividendo de 8,39. Você pode ver aqui também a evolução crescente, aqui positivozinho, né? Verdinho, eu gosto quando está assim, na rentabilidade. Aqui mostra também a margem líquida. Bom seria que tivesse acima de 10, o que sobra. Também o ROI não está 15, mas acredito que a empresa tem alguns outros fundamentos muito bons. Temos também a liquidez da empresa, não está tão boa assim, mas é um banco como do Bassi, ele vem falando do Best, é um banco que ele está abaixo dos R$ 10 e é importante você ter na carteira esse banco. Basicamente, ele atua no setor de consignados, em parceria também com o Itaú, se não me engano. Aqui também você vê o lucro dela bem crescendo, do banco. Ele fala um pouco, ó, em parceria com o Inter, está aqui embaixo, cadê? Granito Soluções em Pagamento e o Inter. Não sei se ele falava do Itaú, se foi eu que vi em algum outro canto. Né? Não, é o Banco Inter, né? E o Itaú Unibanco também. Algumas parcerias estratégicas. Então, eu tenho na minha carteira essas duas ações, né? A Unifique e o BMG. Também estão ali compondo meu portfólio. Então, basicamente, são empresas que têm um custo de aquisição baixo e eu acredito que são boas empresas para se ter na carteira também. Então, basicamente é isso em relação às ações e aos fundos imobiliários. Não precisa você ter muito dinheiro, sobrar muito no mês para você começar a investir, a comprar poucas ações, R$ 10, R$ 20, R$ 30, como eu mostrei para vocês, R$ 5. Nós temos ações, R$ 8, alguns fundos imobiliários. Então você consegue investir e manter isso, claro, a constância é muito importante. Agora no início, você é jovem aprendiz, ganha uma bolsa, ganha R$ 700, ganha R$ 500, R$ 600 e sobra só 50, 10, 20, 30, mas você consegue fazer esse aporte também, pensar no seu futuro. E quanto mais cedo você iniciar, melhor. Né? Como o nome já diz, né? O presente, que é um presente mesmo que você tem, é hoje. Então comece hoje. Mesmo não sendo o perfeito, não sendo o que você queria, não sendo o aporte que você queria fazer de R$ 1.000, R$ 2.000, R$ 3.000, mas comece com um pouco como eu comecei também investindo. Eu queria ter começado antes, mas você tem essa oportunidade de começar agora também. Então é isso, pessoal. Agradeço demais quem ficou até aqui no final do vídeo. Deixa o like, comenta, compartilha, se inscreve no canal para acompanhar os próximos vídeos. E é isso. Até mais. Valeu!